Olá, bom dia a todos. Eu espero que vocês Bom estejam dia. bem. Bom Espero que dia. a prova tenha sido tranquila, que todos tenham conseguido fazer, que não tenham tido também. dúvidas porque vocês estudaram, nós revisamos, foi tudo tranquilo, gente? Foi? Foi bem. Ai, que bom, fico feliz. Eu pensava que eu ia ter um pouco de dúvida na prova. Só que, na hora que eu fui na prova, eu sabia tudo que eu já sabia. Então, Que não bom. foi o que eu optei. Não posso falar a mesma coisa. Fico feliz. Chegando na prova estava fácil. Foi bem fácil. Que bom, gente. Não é que estava fácil, é que vocês estudaram, é que vocês... Bianca, é ciências da natureza, criaturinha. Nossa, você é uma pessoa de criatura. A Bianca tá hoje... Ô, gente. Ô, Isaac, graças a Deus, né, Isaac? Que bom que estamos todos bem. Posso falar uma coisa? Pode. Eu costumo, quando eu estou estudando, eu costumo fazer anotações, né? No caderno, para no outro dia eu só ler o resumo que eu fiz no caderno. E o que acontece? Eu costumo também fazer perguntas que eu acho que pode cair na prova. E teve uma pergunta na prova que eu escrevi exatamente no meu caderno, sem saber o que estava na prova. Você sabe que isso é muito a mesma bom? pergunta. Isso é muito bom. Revisar, refazer os exercícios. Pro, muito eu e a bem. Isabela, a gente tava estudando juntas, daí a gente fez uma musiquinha e a gente achando que ia cair, se no final não caiu, Isabela. Do A que é? musiquinha. A gente fez uma musiquinha do que era o que fazia o manto. Era superior? Superior, o que é isso, Luísa? Tem problemas? Não. Ah, vocês fizeram uma musiquinha? No final da aula vocês vão cantar a musiquinha. Não, nem pensar. Manto superior. Não, manto inferior. Porque eu não conseguia lembrar, daí sei lá, a gente só pensando, a gente falava siglas e depois falava a palavra. E daí eu decorei e no final não caiu na prova. Nossa, eu tava tão ansiosa, sabe, pra eu pensar nessas que falar, ai, a pessoa coisa inteligente. Na verdade, gente, caíram as estruturas. Talvez não tenha caído o manto em si, né? No caso, caiu, o que era feito era a atmosfera, não o que era o do manto inferior. Entendi. Pro, eu tenho um novo gato. Ai, que legal, um bichinho novo. Ó, a gente precisa começar, pessoal, porque nós temos um conteúdo hoje importante que nós paramos, que foi a densidade. A Pro vai até espelhar para vocês aquele início que nós já vimos, só para relembrar. E nós vamos voltar aqui com a densidade. Então, por favor, vamos prestar atenção, senão a gente acaba perdendo muito tempo, certo? Opa, não estou espelhando, gente, só um minutinho. Então, vamos lá, olha. Na aula passada, nós começamos a falar aqui da matéria, né? Então, nós já vimos que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Nós vimos muitos exemplos de matéria. Falamos que a matéria, ela não tem vida, né? Então, eu até dei o exemplo do corpo que chega no cemitério. A gente usa o termo corpo, usa o termo matéria. Mas por quê? Porque é algo que não tem vida e ocupa lugar no espaço, mas tem massa. E aí nós vimos que o corpo é uma porção limitada de matéria. Falamos até do exemplo do ponto de referência, né, gente? Que, por exemplo, se você consegue ver o início e o final, ele é um corpo. Se você não consegue ver você vê o início, mas você não vê o final, ele não pode ser considerado um corpo, certo? Então, nós já falamos do corpo. E falamos do objeto. O objeto é tudo que é fabricado pelo homem. Então, ele utiliza matéria, ou o corpo para a fabricação de um objeto. Então, nós estamos vendo aqui a mesa, a aliança, né? A estátua que é feita de granito e assim por diante. Nós tínhamos visto até aqui. E, na verdade, antes de explicar a densidade, a Pro falou um pouquinho com vocês sobre massa e volume e peso, né? Até perguntei a massa corpórea de alguns alunos e nós fizemos a comparação de que a massa corpórea, ela não varia. O que é a massa? É a quantidade de matéria que um corpo possui. Agora, eu posso ter essa quantidade de matéria em qualquer lugar do universo, porque a minha massa corpórea não varia. O que varia? O peso. Por isso que é errado eu falar assim, Ana Beatriz, quanto você pesa? Ah, eu peso 30 quilogramas. Na verdade, está errado. Por quê? Quanto você pesa, Ana Beatriz? Vamos ver. 1,49 kg.
É, por aí, 1,49 é mesmo. Você deve pesar 49 quilogramas, mais ou menos. Então, na verdade, o peso da Ana Beatriz é 490 newtons. Por quê? Porque o peso, ele está relacionado à gravidade do planeta, certo? Por isso que está errado nós utilizarmos o termo peso. Porque eu falo assim, gente, eu peso 600 newtons. Pro, o que você está falando? É porque eu pego a minha massa corporal e multiplico pela gravidade do planeta. Então, a massa, ela é fixa, o peso varia de acordo com a gravidade. E aí, nós paramos em densidade, quando eu fiz uma introduçãozinha de densidade com vocês. Qual foi essa introdução de densidade? Que a densidade, ela é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Então, para eu achar o valor de uma densidade, pessoal, eu tenho que pegar a massa desse corpo, a quantidade de massa que esse corpo possui e dividir pelo volume que esse corpo ocupa, para eu chegar na densidade dele. O que é importante vocês entenderem é que a densidade, ela é uma propriedade específica da matéria. O que quer dizer isso? Que a densidade, ela não varia. Ela não varia. Por exemplo, a densidade do ferro hoje é 10. Amanhã a densidade, se esfriar, é 20. Não existe isso. A densidade de um corpo sempre será a mesma. Por isso que eu posso falar que ela é uma propriedade específica da matéria. Não ocorre essa variação, certo? Agora, como que nós podemos observar se um corpo ele possui mais densidade ou menos densidade que outro? Usando a água como base. A densidade da água, a Pro falou ontem. Quem lembra? Pode falar, Isa. Eu lembro do que você explicou, né, sobre a densidade da água, só que acho que eu não consigo explicar para você. Então, mas ela tem um valor, você lembra do valor da densidade? Não, o valor eu não lembro. O valor, gente, é 1 grama por centímetro cúbico. Então, o valor da água, ele sempre vai ser uma base para analisar os outros materiais, certo? Então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. E hoje, a Pro trouxe aqui para vocês observarem e tentarem entender um pouquinho mais. Eu fiz aqui um laboratório um pouco caseiro para vocês aqui, para vocês entenderem. Então, o que vocês vão fazer, gente? Quando a Pro falar para vocês a matéria que eu estou utilizando, vocês vão anotar o nome da matéria, porque vocês vão pesquisar a densidade dela. Não agora, vocês vão pesquisar em casa depois. E vocês vão falar se ela afunda ou flutua na água. Eu trouxe aqui o meu becker, né? Porque é a minha tigela de casa, que é caseiro. E nós vamos analisar agora alguns materiais. Certo, gente? Então, a aula de hoje é a análise de alguns materiais, a análise da densidade de alguns materiais. Então, aqui, pessoal, anota o primeiro material que eu vou colocar dentro da água. Uma barra de ferro, certo? Então, uma barrinha de ferro que eu vou colocar aqui na água e vocês vão anotar se ela afundou ou flutuou na água. Isso, Giovanni, muito bem. O que está acontecendo, pessoal, com essa barra de ferro? Ela afundou, certo? Então, quando um corpo afunda, não é somente a gravidade, porque a gravidade ela atua em qualquer tipo de corpo. Quando um corpo afunda, é porque ele é mais denso do que a água. Lembra que eu comentei com vocês que o termo pesado está totalmente errado. Nós temos que falar mais denso ou menos denso. Então, vocês já sabem que ele é mais denso que a água. Agora, eu peço que vocês observem logo no início, porque como ele tem um furinho, a água vai entrar nele e vai influenciar. Então, vocês vão conseguir ver a densidade dele logo que eu colocar. Então, observem rapidinho, ó. Como é a densidade dele? Afundou. Como era a densidade? A densidade dele é maior que a água. Não é. Ela é menor que a água, né? É porque a Pro não encontrou um plástico que não tivesse um furinho. Mas eu procurei aqui, ó, ele tem furinho, eu tô esvaziando, ó. A partir do momento que eu esvaziei, dá uma olhadinha. Ó.
Ele está flutuando. Agora, quando ele... Olha, ele flutuou bastante, ó. Não entrou água. Ô, Pro, também. Isso, Giovanni. Estes termos que você está usando, estes termos que devem ser substituídos. Olha, ele não afundou mais, a água não entrou. Ele está colaborando com a minha experiência, ó. Está flutuando. Obrigada, Otê. Obrigada. Olha lá, gente. Giovanni, esses termos, meu querido. Parabéns. Estes que você tem que substituir. Então, você tem que falar assim para mim, ó. Ele é menos denso que a água. E ele é mais Você não pode denso. falar, ele é mais pesado do que a água. Você não pode falar. Você falou a ele é mesma mais coisa pesado. ontem, eu lembrei. Você falou exatamente assim. Ó. Gente, o Vai plástico tá chegar, eu tô boiando, assim. ó. É Acho que mais. tá Não boiando tá até entrando. agora. Que bom. Esse plástico com furo aí, eu anoto o quê, então? Que ele afundou? Não, você anota plástico. É que a Pro não conseguiu achar um plastiquinho sem furo. É o Sim, plástico. mas eu anoto o quê? Que ele afundou? Que ele... Ué, você não viu que até agora ele colaborou com a minha experiência? Olha lá. Sim, mas ele afundou quando você... Não, ele só afundou porque a água entrou nele. Eu não tive como tampar o buraquinho, mas ele flutua. É a característica do plástico. Olha aqui, ó. Olha lá, ele está flutuando até agora. Certo? Se ele flutua, ele é mais denso ou menos denso do que a água? Menos denso. Menos denso. Muito bem, muito bem. É porque ele entrou água, já era. Quer ver, ó, eu vou pegar essa lapiseira. Ela é plástico. Isso mesmo, Isaac? Olha lá, ó, a lapiseira. Ó. Nossa, você molhou sua lapiseira, prof. Vocês viram, gente, que ela continuou? É plástico, certo? Então, não é denso. Ela é menos denso. Não é que não é densa, ela é menos densa do que a água, certo? Gente, quando eu digo, antes de fazer o outro, deixe-me explicar algo. Quando eu digo que é menos denso, eu estou dizendo que a densidade é menor que 1. Quando eu digo que é mais densa, eu estou dizendo que a densidade é maior que 1. Porque nós temos 1 grama por centímetro cúbico, que é a base da densidade. Então, toda densidade que for maior, ela vai afundar. Toda densidade que tiver um valor menor que 1, ela vai flutuar. Agora, a densidade da água é 1 centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. Agora eu vou pegar um ovo cru, e vou colocar na água. Olha lá. O que aconteceu com o ovo? Ele afundou. Ele afundou, mas deixa eu explicar algo para vocês. Pessoal, repara que ele está parecendo que ele quer subir, porque a densidade dele é muito próxima da água, porém é um pouquinho maior, porque ele afunda. Ô, Pro, só uma Certo? perguntinha. Mas só um minutinho, já deixa você perguntar. Então, a densidade do ovo, ela é um pouquinho maior que a água. Por isso que ele afundou. Na verdade, Giovanni, a gente só repara a mudança da densidade quando ele está cozido ou não, que é o que a Pro vai mostrar para vocês agora. Tá bom? Ô, Pro, Gente, oi. Pode falar. também no ovo, né? Essa experiência que você fez do ovo, quando a gente coloca sal, a água fica mais densa. Isa, que não o fala ovo. não fala não que eu vou fazer. Eu já tô sabendo o que vocês fizeram. Mas eu não sabia que vocês tinham feito no bilíngue, né? Agora, gente, olha lá. Uma dúvida. Eu pego o ovo e coloco sal, como a dona Isabela estava dando spoiler. Quando eu coloco sal, vou colocar só mais um pouquinho, porque já tem sal nessa água. Quando eu coloco sal e eu homogenizo essa solução, então a água é chamada de solvente. O sal é tudo que dissolve, é chamado de soluto. A água com sal é chamada de solução. Então, eu homogeneizei, certo? Ok? E vou colocar agora o ovo cru nessa água. Aí, olha lá, tchan, 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 tchan. Só uma pergunta. Esse truque do sal, ele funciona com qualquer coisa? Ou é só com ovo em específico? Não, Porque tem tem que ser com materiais, Bruno, que a densidade é muito próxima da água. Se for muito diferente, não influencia. Agora, dê uma olhada aqui, ó. Olha o que aconteceu. O ovo flutuou. Por que que o ovo flutuou? Flutuou, gente, porque somou-se
a densidade da água com a densidade do sal. Como o sal foi dissolvido na água, somou-se a densidade da água, a densidade do sal. As duas densidades juntas ficaram maior que a do ovo. E aí o ovo flutuou, certo? Tudo bem? Vocês podem ver esta experiência. Eu queria mostrar para vocês eu precisava de outro copo, é que eu já sujei com sal. Eu queria mostrar para vocês, vamos ver se dá para mostrar aqui. Aqui é mais difícil de ver. Mas o ovo cozido, gente, o ovo cozido... Ah, não, parece que ele encostou. O ovo cozido, testem na casa de vocês, ele não encosta no fundo. Por quê? Porque aí sim ele fica com a densidade... Acho que esse é o cru. Ele fica com a densidade idêntica... Ontem eu fiz ovo cozido para comer no intervalo. Ah, você fez? Olha lá, quando você coloca o ovo cozido, ele fica no meio, ele nem afunda. Ele não afunda e nem boia, ele fica tipo... Porque um pouquinho dele fica em cima e um pouquinho dele fica embaixo, com uma coisa bem dividida. É porque tem sal na água. A densidade dele seria equivalente à da água? E é por Isso, que muito bem, isso mesmo. Então, pessoal, essas experiências simples, elas servem para vocês conseguirem entender Qual melhor. foi o material que você acabou de fazer, que eu já estava anotando a água com sal, homogêneo? Então foi ferro, Barra de plástico, ovo cru, tem que observar, e a água com sal, quando fez o teste do ovo na água com sal. Agora, gente, explica-se o fato disso aqui, ó. Explica-se o fato... Opa, cadê? Explica-se o fato do Mar Morto, não é verdade? O Mar Morto é isso que acontece. O Mar Morto tem muito sal dissolvido. E como é grande a quantidade... Mas, gente, é muito sal. Tanto que não existem seres que sobrevivem ali, a não ser seres que são extremófilos. Aqueles que conseguem sobreviver a essa salinidade, as bactérias conseguem. Então, assim, ó, este mar, as pessoas boiam. Porque tanto sal, gente, tanto sal, que a pessoa não afunda. Eu adoraria mergulhar nesse mar, porque como eu não sei nadar, eu iria flutuar pela primeira vez, né? Porque senão eu afundaria igual um machado sem cabo. Então, olha lá, gente, o Mar Morto, ele tem essa característica. Eu tenho vontade de conhecer o Mar Morto, quem sabe um dia, né? Então, é por isso. Aí você filma pra gente. Professora, eu tô com uma pergunta aqui, uma dúvida meio aleatória. Só um minutinho que eu já deixo você falar. Na verdade, o Mar Morto, como ele é rico em sal, logicamente a sua pele desidrata mais rápido. Vocês já repararam que quando vocês estão na água do chuveiro normal, E fica enrugado. um pouco de sais minerais que tem na água do chuveiro, a sua pele já resseca. Imagina numa água com muito sal. Então vai acontecer aquela desidratação mais rápida da sua pele, mas não te machucar. Ela não tem a capacidade de cortar a sua pele, a não ser que você sinta uma ardência porque você já está com a pele machucada e irritada. Mas não é comum falar que ela provocou uma ardência maior. Certo? Isa está com a mão levantada, pode falar, Isa? Prof, eu já fui em acho que foi lá em Maceió, que fui com os meus tios, né, com a minha família, que tinha uma piscina assim, né, que era com muito sal. E eu estava machucada e eu entrei na piscina cheia de sal. Nossa, foi uma experiência horrível. O que eu amei demais da piscina é que eu não conseguia afundar. Eu não conseguia, tipo, mergulhar profundo para ver. Eu ficava me forçando, sabe? Aí, mas não conseguia. Mas pelo menos cauteriza, né, Isa? Cauteriza tudo e sara e aí já vai. Já mata tudo, os micro-organismos. Camila, pode... existe uma piscina com sal. Pois é. Camila, o legal pode da piscina não ter sal. Nossa, é muito ruim. Gente, peraí, eu tô seguindo a mãozinha. Tô seguindo as mãozinhas. Olha lá. Isa, baixa a mãozinha. Camila, pode falar. Eu queria te perguntar, não é muito com o tema, mas é mais ou menos com o tema que a gente tá falando. Sabe quando as pessoas falam, tipo, algumas pessoas falam que se você jogar o ovo
numa água, só água mesmo, num copo de água, se ele afundar, é porque o ovo tá bom, eu acho que era inverso, não É é? verdade isso. E por que acontece isso? Eu queria Porque o saber. ovo, quando não é que a densidade muda. Gravem que a densidade nunca muda, é uma propriedade específica da matéria. O que acontece é que quando o ovo está estragado, formam-se gases lá dentro. E o gás, ele se expande e ele dá essa leveza ao ovo. Então, o ovo, quando ele está estragado, se quiser fazer um teste em casa, quando o ovo estiver estragado, você joga o ovo na água e ele vai boiar. Ele vai boiar não porque ele mudou a densidade, mas porque os gases presentes nele deu essa característica para ele ficar como se fosse menos denso que a água. Entendeu? Isso é verdade. Tá bom? Caio, pode falar. Ficou como lição de casa, pegar a densidade dos materiais, do ferro, do plástico e do ovo. Só que assim, teve duas experiências com o ovo. Eu queria saber se a gente só anota de uma vez, ou a gente anota... Não, você vai falar o que aconteceu com o ovo com a... Você vai falar o que aconteceu com o ovo com a água normal e o que aconteceu com o ovo com a água com sal. Sim, eu coloquei isso, mas aí eu vou colocar a densidade do sal também no... Sim, para você somar com a da água. Ah, entendi. Tá bom? Bruno, pode falar. Desculpa perguntar, mas que página é essa? Não precisa fazer cálculo, Caio, é só somar. Você vai somar a densidade da água com a do sal, não é um cálculo, é uma soma, tá bom? Okay. Bruno, pode falar. Bruno subiu? Então vamos lá, gente. Caio baixa a mãozinha, o Bruno quando voltar fala. Vamos continuar. Bom, pessoal, então agora nós vamos falar da densidade, do cálculo em densidade, certo? Nós vamos trabalhar um pouquinho o cálculo. Eu vou até preparar aqui, porque como eu estava fazendo com a outra sala, eu não quero deixar aparecendo aqui os cálculos. Só um minutinho. Bruno, Oi. eu tive que dar uma saidinha, você me chamou? Oi, Bruno, pode falar. Então, se eu pegar uma quantidade, tipo, exemplo, eu entrei naquele mar salgado, o que tá cheio, muito cheio de sal, tem muito sal, e eu saí e for pra uma, sei lá, pra um mar normal, eu vou flutuar? Não. Porque você disse que a densidade, você disse que o nosso peso, exemplo, não é o que a gente pesa, porque é a gravidade, a densidade da Terra que puxa e que é 10 vezes maior. Isso. Então, exemplo. Então, se eu for para um lugar onde tem menos gravidade, eu digo. Menos a gravidade. E eu tiver água, hipoteticamente, e eu me banhar de sal, eu flutuaria? Então, Bruno, depende da gravidade, né? Mas se você falar que a gravidade é baixa, você não precisa nem do sal. Porque com a própria gravidade e a lei do empuxo da água, que é a capacidade que a água tem de te jogar para cima, que ela tem um empuxo, né? Você pode fazer esse teste quando você afunda um copo e ele pula. Existe um empuxo. Então, se a gravidade é baixa, não te puxa para o centro da Terra, e você está num lugar onde a água já tem essa influência, pode ser que você boia. Hipoteticamente, porque para te falar isso eu preciso do valor da gravidade, eu preciso do valor da lei do empuxo, e assim, hipoteticamente, pode ser que você boia. E a nuvem seria classificada como isso? Porque a nuvem é só o estado gasoso da água. Então, mas assim, classificada como o quê? Densa menos densa? Ela é tipo, não, você disse que a densidade não altera. É porque não tem como você calcular, você só consegue calcular a gravidade não, desculpa, a densidade, usando a água como ponto de controle. E não tem como fazer isso com a nuvem, porque a nuvem está no estado gasoso. Né? Automaticamente, os seus átomos já estão separados, você não consegue pegar, ela não tem forma, ela não tem volume, então não tem como usar a nuvem para falar se ela é outra característica. Tá bom? Bom, gente, vamos lá. Então, a Pro vai colocar agora para vocês o cálculo de densidade. Que legal, Bianca, que eu tenho também alguns passarinhos. Olha lá, então vamos voltar. Gente, o que é densidade? Densidade é a relação, né, entre a massa e o volume. Pro, mas como eu posso medir a densidade? Olha lá, gente, se eu tenho uma matéria
Eu tenho aqui essa água. Eu sei a quantidade de massa que eu tenho nesse pouco de água. E eu sei o volume que ela está ocupando. Eu consigo achar a densidade. Então, a densidade é a quantidade de matéria que está presente neste volume. Como que eu calculo a densidade? Se eu falei para vocês que a densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo, a massa, geralmente, ela é medida em gramas ou quilogramas. O volume, ele é medido em centímetros cúbicos, litros ou mililitros. Então, a unidade de medida sempre vai ser grama por centímetro cúbico ou grama por litros e assim por diante. Então, agora, vamos aprender a calcular. Tem como descobrir a densidade de um corpo. Então, olha lá. Qual a densidade? Você pode voltar um pouco para cima? Eu estava copiando. Olha lá, ó. Qual a densidade? Mas, Caio, eu precisaria que você prestasse atenção no cálculo. Quando nós terminarmos tudo isso, a Pro vai deixar o documento disponível para vocês. Aí vocês vão passar para o caderno, ok? Nem precisa passar o conceito, apenas os exercícios que vocês vão resolver, tá bom? Então, olha lá, ó. Qual a densidade em gramas por litros? Então, eu já estou pedindo para vocês em gramas por litro. De uma solução de volume igual a 5 litros e a massa igual a 4.000 gramas? Ah, Pro, então você me deu alguns valores. Sim, olha lá. Aí você monta o cabeçalho. Pessoal, prestando atenção que vocês vão fazer este cálculo. Aí você monta o cabeçalho. Densidade. Ah, se eu estou querendo saber a densidade, eu não tenho. Então, vou colocar aqui, ó, ponto de interrogação. Eu não tenho a densidade. Mas aqui está dizendo que o volume é 5 litros. Ah, então eu tenho volume. Volume é igual a 5 litros. E a massa é igual a 4.000 gramas. 4.000 gramas. Então, eu já tenho os valores que eu vou usar no meu cálculo. Aí eu coloco a regrinha. Densidade é igual a massa dividida pelo volume. Então, todas as vezes que vocês quiserem encontrar a densidade, vocês vão pegar densidade é igual a massa dividida pelo seu volume. Aí, como se faz isso? Olha lá. Eu não tenho a densidade. Então, eu repito. Densidade é igual... Eu tenho a massa, pessoal? Tenho a massa? Tem 4. Qual é a massa? 400 4.000. Muito bem. Eu tenho o volume? Sim. Qual é? Litros. Hã? 5 litros. 5, muito bem. Então, o que eu vou fazer com este valor? Densidade é igual a 4.000 dividido por 5. Densidade, eu já fiz o cálculo, é igual a 800 gramas por litro. Certo? Então, o que vocês têm que fazer? O cálculo, dividir um pelo outro. Alguém não entendeu o cálculo? Alguém não entendeu o cálculo? Então, vocês vão agora fazer o exemplo 2. Fazer aqui o exemplo 2. Só um minutinho. Ai, eu quero que vocês vejam o exemplo 2. Então, vocês vão fazer agora este exemplo 2, utilizando outros valores, mas idêntico ao que a Pro acabou de explicar para vocês. Montem primeiramente o cabeçalho, como eu fiz. Vai colocando o que você tem de valor para colocar no seu cálculo e vai fazendo. Quem não entendeu, tente fazer agora o exercício que ajuda a entender, que eu vou fazer a correção para vocês. Então, olha lá, ó. Qual a densidade? O 1 coloca também? Hã? O exercício 1 coloca também? Como assim coloca também? Se coloca também, se copia também. Ah, depois vocês vão copiar. Agora eu prefiro que vocês resolvam o exercício 2, Mas tá, aonde? Caio? Caio, não entendi, fala. Aonde resolver os exercícios? Aqui, ó, no caderno, resolveram. Qual a densidade em gramas por litro de uma solução de volume igual a 6 litros? Ah, só fazer a conta. Isso, por favor, façam a conta. Depois vocês vão copiar com calma, tá bom?
pode enviar no chat ou não? E não é 61, não, Isa. É 6 litros. 6 Não, litros. prof, eu perguntei se pode enviar no chat ou não. Ah, não, eu estou respondendo para outra pessoa. Acabei de falar aqui, ó. Isa, a Pro está respondendo aqui no chat, tá? Não, não me envia no chat, não. A gente vai fazer a correção aqui, ok? Ô, Bruno, eu vi o senhor dançando aí enquanto eu estava explicando, viu? Bonitinho. Estava aí, ó, dançando e não estava prestando atenção na Pro explicando. Presta atenção que eu vou fazer a correção e eu vou explicar para vocês novamente, para quem não entendeu, tá bom? Pro vai fazer a correção agora. Ó, vocês vão usar sempre essa regra, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Sempre. Sempre essa regra. Qual é o segredo? Substituir o cabeçalho. Então, olha lá. Qual a densidade? Nós temos a densidade? Sim ou não? Não. Sim. Não, então eu vou colocar aqui a interrogação. Qual é a massa? Nós temos a massa? Sim. Sim. 1.200 gramas. Qual é o volume? Nós temos o volume? Sim. Qual é? 6 litros. 6 litros, muito bem. Agora nós vamos fazer o cálculo, olha lá. Densidade eu não tenho, mas eu tenho a massa que vai dividir pelo volume. Então, qual é o valor da minha densidade, pessoal? 200 gramas por litro, porque está em litro. Certinho? Eu quero saber... O erro do meu cálculo foi eu ter colocado vírgula, porque senão estava certo. Ai, que bom, Bruno. Entendi. Por isso que eu não estava entendendo, é por isso que eu... Ah, então tá bom. Ó, tudo bem, gente, até aqui? Pro, só uma pergunta. Eu posso, tipo, eu, ao invés de colocar esse DMV, eu só fiz um cálculo. Tipo, 1.200. Então, Caio, agora é fácil você fazer só o cálculo, porque é uma resposta bem clara, um pelo outro. Nos outros, você vai ver que se você não montar o cabeçalho, vai te confundir um pouco. Então, é interessante você montar a regrinha. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Tá bom? Um pouco. Posso Parece tirar que é essa dor? impossível. Vocês querem o nível fácil disso? Nível hard, né? Não é não, vai facinho. Não, Ó, se isso que é o início disso, se essa conta é o início disso, o meio vai ser o quê? Tô com não medo. é difícil, calma. Não vamos polemizar. Vai ser fácil. Agora, a Pro vai explicar o outro processo. Agora, nós vamos aprender a calcular a densidade quando nós não temos a massa. Porque assim, quando você não tem a densidade, você já aprendeu, você divide a massa pelo volume. E quando nós não temos a massa? Pessoal, o segredo é substituir na regrinha. Substitua na regra, na densidade, que é igual a massa dividido pelo volume. Então, olha lá. Caio, baixa a mãozinha, senão a Pro pensa que você quer falar agora. Ó, então, olha lá, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Nós temos a densidade neste cálculo? Leiam. Sim. Qual é? 10 centímetros. 10 é volume, gente, olha lá. Não, 20 gramas por centímetros cúbicos, ó. Esta é a unidade unidade de medida da densidade. Então, esta é a densidade. E o volume é igual a 10 centímetros cúbicos. Mas gente, presta atenção agora, um minutinho. Mas a gente... Quem que tá falando? Pode falar, quem que tá falando? Então, espere um pouquinho a Pro concluir, aí vocês já falam, ok? Você comeu, amor? Você comeu tudo? Olha lá. O quê? Não sou eu, não. Olha lá, gente. Então, nós temos a densidade... Gente, por favor, volto, Júlia, só um minutinho, ok?
Então, olha lá, densidade é igual a massa sobre o volume. Agora nós vamos fazer o cálculo. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Pessoal, prestem bastante atenção. Então, olha lá, eu tenho 20, então eu vou colocar no lugar da densidade. E eu tenho a massa? Não, eu vou colocar M. Na matemática, vocês não colocam X? Na química ou na física, você vai colocar o nome da unidade de medida, que é massa. Aí nós Não aprendeu álgebra ainda. Nós vamos aprender aqui a fração, montar a fração, porque é um Isso daqui é uma aula de matemática. Gente, sem falar agora, senão a Pro não consegue concluir. É matemática mesmo. Pessoal, todas as vezes que numa fração você não tiver um número embaixo, num coeficiente, você vai colocar sempre 1. Eu não tenho nada embaixo da densidade, então eu vou colocar 1. Mas embaixo da massa eu tenho o volume, porque a massa ela é dividida pelo volume. Qual é o valor do volume? Pro, eu posso falar? Qual é o valor do volume? 10. 10. Então, olha aqui, pessoal. Explicando novamente como se monta. Então, aqui, ó, densidade é 20, que é igual a massa, que eu não tenho, dividida pelo volume que eu tenho. Porém, quando você não tem nenhum número aqui na fração, você coloca o número 1, certo? Sempre terá um 1 aqui. A partir daqui, vamos fazer o cálculo. Nós vamos fazer uma multiplicação inversa ou em cruz, certo? Então, observa lá. Todas as vezes que nós formos utilizar essa multiplicação em cruz, nós vamos começar sempre pelo M, pelo V, pelo D, pela variável, pela letra que você quer descobrir, pela unidade de medida. Então, olha lá. Se eu multiplicar M vezes 1, um M, né? E, na verdade, você não precisa colocar um 1. Basta você colocar M, porque o 1 vai influenciar. Então, 1 vezes M, 1M, que é a mesma coisa que M. E 20 vezes 10, 200 gramas. Chegamos aqui no resultado da massa. Então, quando você não tiver massa, você tem que montar o processo de fração e multiplicar em cruz. Pro, como eu vou saber quando eu tenho que multiplicar em cruz e quando eu não tenho? Todas as vezes que tiver um número aqui, ó, prestem atenção, tiver um número embaixo e um em cima, dá para dividir. Quando você tiver a variável em cima, você vai ter que multiplicar em cruz, certo? Tudo bem até aqui? Pro, deixa eu ver se eu entendi, então. A gente vai pegar a densidade, aí eu não entendi por que a gente colocou o 1. Deixa eu explicar uma coisa, Caio. A Pro vai explicar de novo. O que a gente tem que pôr na cabeça? A matemática não se decora como monta. A gente monta e vê como fica. Por quê? Porque você tem que seguir a regrinha. A regrinha não é densidade, que é igual a massa dividido pelo volume? Essa regrinha é como se ela tivesse assim, ó. Densidade é igual a massa dividida pelo volume. Então, essa é a regrinha da densidade. Você já sabe que tem aqui embaixo da massa o volume. Então, você tem que substituir a regra dessa forma aqui. Bom, eu tenho, olha lá, todo mundo prestando atenção. Quem pediu novamente, ó. Eu tenho a densidade? Tenho, olha ela aqui. Muito bem. Aí eu coloco igual. Eu tenho a massa? Não, não tenho a massa. Então, eu coloco M. Só que eu tenho que ter a segunda parte da fração, porque eu já tenho o volume. Todas as vezes, isso é uma regra, Caio. Todas as vezes que não tiver um número embaixo da fração, ele vai ser sempre 1. E a massa, embaixo da massa, eu já estou mostrando para vocês que na regra é o volume. E o volume ele é igual a 10. Caímos numa multiplicação em cruz. Não tem como resolver essa questão sem multiplicar em cruz. Então, a multiplicação em cruz, outra regra, vai começar sempre pelo M, pelo V, pelo D. Sempre vai começar pela variável, pelo que eu quero descobrir. Então, olha lá, M vezes 1, um M, certo? M. E 20 vezes 10, 200 gramas, certo? Para vocês Mas terem... vamos preparar esse M. Quê? Ah, entendi. Eu só não entendi muito bem a questão porque a gente coloca a fração.
Então, mas a fração, porque caiu em fração. Olha aqui, M sobre V, a partir do momento que eu já tenho um número aqui embaixo, eu já caí em fração. Certo? A regrinha da densidade já é uma fração. Ela é a massa dividida pelo volume. Agora eu quero que vocês façam este. É o mesmo, só com valores diferentes. Então, aqui, deixa eu apagar esse. E vocês vão tentar. Não, mas é difícil. Vocês são capazes. Tentem fazer. Porque senão, a matemática é assim. Se você não tentar resolver, você não aprende. Então, façam esse aqui. O exercício 4. Façam agora. Olha o chat para. Ô, Pro, depois tem como você voltar na questão 2? Não Tem sim. explicação, só mostrar que eu tava corrigindo e aí você tirou. Tem sim. Professora, Oi. eu queria tirar umas dúvidas. Eu sei que você já deve ter falado isso, não sei, porque da forma como que você foi pro próximo exercício, quando eu já tenho falado que eu não entendi nada, foi ótimo. Aqui, ó, deixa eu falar as coisas que eu não entendi. Eu não entendi o 3, eu fui perguntar, mas não deu, eu acho. Eu não entendi o que é esse 3, porque você nunca tá falando nada a ver com esse 3 aqui? 3. Esse? O 3zinho, o 3, Centímetro cúbico. Por que centímetro cúbico? Pensa que o cálculo da densidade é como se você repetisse o centímetro 3 vezes. Mas você não vai precisar aprender a desmembrar isso. Aqui é só unidade de medida. Ok, e na fração, de onde a gente tirou esse 20? E o que ele tem a ver com a massa? O 20 é a densidade, você só substituiu a regra, olha lá. Densidade é 20. Então, onde você tem que colocar o 20? Na densidade, ó. Densidade é 20. Aí, coloquei o igual. Aí, aqui é o M, porque eu não tenho valor de M, coloquei o M. Aí, dividido pelo volume, eu tenho o volume, coloquei. Então, eu montei a regra de acordo com a regrinha aqui, ó. Coloquei os valores de acordo com a regra. Só que eu não tenho valor nenhum embaixo do 20. Quando não tem, coloca sempre 1. Entendi. Eu acho que eu entendi, vai. Mas tenta fazer, vai, Francisco, tenta fazer. Fazendo, vocês vão entendendo. Você pode voltar no exercício 4 para conseguir fazer a conta com as medidas? Ué, eu não voltei, não? Desculpa aqui. Obrigada. Eu vou deixar a tarefa aqui embaixo, que às vezes a tarefa vocês vão pegar aquelas informações de densidade, mais estes exercícios aqui. Professora. No caso, é só copiar os exercícios, certo? Professora, as mãos. Que mãos? Se for, as mãos, se forem dúvidas do exercício, vai esperar eu resolver primeiro, tá bom? Ana Lídia, é dúvida do exercício, minha querida? Júlia? Então, é uma dúvida, não sobre o exercício. Então, eu não entendi, do 3, assim, é a massa, certo? Como que eu vou ter, fazer o cálculo sem ter a massa? Você tem que ter um X da questão, não é assim que você aprende na matemática? Não tem como, se você tiver todos os valores, você não tem que descobrir nada. Aqui você não tem a massa, por isso que você vai achar. Mas você tem a densidade, você tem o volume. Quando você tem os valores e fica apenas um, para descobrir, você tem que fazer o cálculo. Então, a gente só faz, a gente deixa a massa e não faz nada com ela? Ou a gente... Você fez, achou a massa, achou. Eu só quero achar. Entendi. Não entendeu? Não, eu entendi. Então eu só quero achar a massa. Ok. Isso, Isa, isso mesmo. Muito bem. Vamos fazer, então? Olha lá, pessoal. Então, eu tenho a densidade. E a densidade é o quê, gente? Qual é a minha densidade? É 5. Não, 1000 gramas.
por centímetros cúbicos. Gente, lembre-se que a densidade é essa unidade de medida, não é 5. E o volume, eu tenho 5 centímetros cúbicos. Ô, Bruno, posso Peraí, falar? espera um pouquinho. Agora, espera só um pouquinho. Agora, a densidade é igual a massa dividida pelo volume, sempre a mesma regra. Aí, gente, vamos substituir na regra. Olha lá, eu tenho D? Eu tenho, é 1000. Muito bem. Aí eu dou o meu espacinho igual. Eu tenho a massa? Não, eu tenho que colocar M, eu não tenho massa. Aí eu coloco aqui o meu tracinho e eu tenho o volume que fica embaixo do M. Qual é o meu volume? 5, certo? Eu tenho 5 aqui. Pro, mas quando não tem nada embaixo da densidade numa fração, você vai colocar sempre 1. Montei a minha regrinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cruz, começando sempre pela variável. Então, aqui, ó, M vezes 1, 1M. 1000 vezes 5, 5.000 gramas. Por que gramas, Pro? Porque é a unidade de medida da massa. Então, eu cheguei aqui no resultado de massa. Certo, Só pessoal? agora realmente ficou claro, na minha cabeça conta. Agora fica claro. Gente, eu vou só voltar lá na 2 rapidinho para tirar print, porque senão não dá tempo. Vocês anotaram a tarefa, que é a página 188? Sim. Aham. Tá, vocês vão É ter, no livro, gente, né? vocês vão ter acesso a estes exercícios quando nós terminarmos todos. Porque nós aprendemos a calcular agora só a densidade e a massa. A próxima aula ainda tem o volume, tá? Então, nós vamos Volta aprender de a novo na calcular. 2, por favor. Que eu Oi? não consegui. Eu queria tirar. É página 188 e o que mais? E as Obrigada. densidades dos materiais que vocês Densidade. anotaram. Ah. E a lição de casa que você passou, acho que na quarta, não sei se foi na segunda ou quarta, que era uma página 188, 189, alguma coisa assim no livro 2. Eu queria saber quando a gente vai corrigir ela. Ô, Caio, a Pro sempre corrige no final, quando eu termino a unidade. Então, você Então, fica mas a tranquilo. gente já terminou a unidade. Não, a gente não terminou os exercícios. Quando a Pro encerra os exercícios da unidade, eu corrijo todos, tá bom? Eu nunca deixo sem corrigir, não se preocupe. Como nós não terminamos ainda, quando a Pro encerrar todos estes da unidade, a gente corrige. É que, assim, a lição que você passou, eu tô aqui pegando na página. Foi a página 186 e 187. E aí a Isso. gente já tinha acabado. Não, tem a 188 e a 189 ainda. Ah, tá. Eu fiz para conferir. Então, não era para fazer. A Pro não passou tudo estes bem. ainda. Tá bom? Entendi Agora é agora. 188, tudo bem, gente? Tranquilo? Tá bom, pessoal. Eu só vou mandar essas respostas na próxima aula, quando a gente encerrar todas as Qual é o atividades. grupo? Grupo 2 ainda, esses exercícios. Encerrando os exercícios do grupo 2. Tá, gente? Ah, Tudo bem? 188 é o livro 2? É o grupo 2. Ah, tá. Tá bom? Beijos, bom final de semana, gente. igualmente. Fiquem bem. Tchau, tchau.